Onde está Boris Yeltsin, o presidente da Rússia e principal líder da resistência ao golpe que derrubou Gorbachev. Manifestantes começaram à noite a atacar com pedras e bombas caseiras uma coluna de blindados que forçavam a barricada no centro de Moscou. Estas imagens de um cinegrafista amador mostram o confronto que aconteceu a menos de 1 quilômetro do parlamento russo. Os soldados dispararam para o ar para tentar dispersar a multidão. Há notícias de que pelo menos uma pessoa foi morta a tiros perto da embaixada americana. As agências de notícias revelam que 3 pessoas morreram e 10 ficaram feridas no ataque do tanque ao parlamento russo. É madrugada em Moscou. O toque de recolher decretado pelo novo governo soviético foi quebrado pelo som dos tiros. O repórter Pedro Bial, enviado especial da Rede Globo à União Soviética, conta por telefone o que está acontecendo agora em Moscou. Boa noite, Pedro. Boa noite, Sérgio. Nós estamos aqui aguardando as suas informações ansiosamente. Eu estou numa casa que fica no caminho entre o Kremlin e o Palácio da Federação Russa, onde está situada a resistência, onde está o Boris Yeltsin. E por aqui eu pude escutar algumas rajadas de metralhadora, as últimas, de metralhadora não, rajadas de pistola. As últimas foram há cerca de 1 hora e 15 minutos. Depois disso, eu desci aqui em frente à casa onde eu estou, que fica a mais ou menos menos de 15 minutos do parlamento da Rússia, no prédio da Federação Russa, e eu vi que o toque de recolher está sendo totalmente... Foi interrompida a nossa comunicação com Pedro Bial e logo assim que nós possamos restabelecer esta comunicação, nós voltaremos a chamá-lo. Onde está Mikhail Gorbachev? É a pergunta que mais se faz hoje em todo o mundo. As informações são contraditórias. 3 hipóteses foram levantadas até agora. A União Soviética é quase 2 vezes maior que o Brasil. São 290 milhões de habitantes que até agora não sabem onde está o presidente deposto. Uma das hipóteses é que Gorbachev teria sido preso na casa de praia da Crimeia, onde ele passava férias. Uma agência de notícias soviética informou que Gorbachev teria sido levado da Crimeia para um lugar desconhecido. Uma outra hipótese é que Gorbachev teria sido levado da Crimeia para Moscou. Segundo essas fontes, 2 aviões aterrissaram ontem à noite a 20 quilômetros da capital. Num deles estaria Gorbachev. Não é a primeira vez que um chefe de Estado em férias é derrubado na União Soviética. Em 64, o presidente Nikita Khrushchev entrou em conflito com os militares e caiu quando estava de férias. Os Estados Unidos querem evitar um confronto direto com o grupo que tomou o poder na União Soviética. O presidente George Bush diz que não reconhece o novo governo. Para o presidente americano, o líder da União Soviética continua sendo Mikhail Gorbachev. De manhã, nos jardins da Casa Branca, o presidente Bush apresentou à imprensa o novo embaixador americano para a União Soviética, Robert Strauss, uma velha raposa política de Washington, que apesar de ser um democrata, é tratado com respeito especial pela administração republicana. Strauss embarca imediatamente para Moscou e não vai se encontrar, quando chegar, com os líderes do grupo que tomou o poder na União Soviética. Minha função, ele disse, não é apresentar credenciais a ninguém, e sim fazer um levantamento da situação e informar a Casa Branca. O que fica evidente é que o presidente Bush quer jogar com extrema cautela a cartada política dos próximos dias ou semanas. Não vai haver aumento de tropas americanas na Europa por causa da tomada de poder em Moscou, ele disse. A Casa Branca não está fazendo ameaças ao grupo que está no Kremlin. Porém, lembrou o presidente americano, do ponto de vista de Washington, o líder da União Soviética ainda chama-se Mikhail Gorbachev e o presidente da Rússia, Boris Yeltsin. Eu quero conseguir falar pessoalmente com Gorbachev, disse Bush. Hoje de manhã tentei e não consegui. Se ele está realmente doente, tem que ser examinado por médicos da Organização Mundial de Saúde. Com o próprio Boris Yeltsin, Bush teve uma conversa telefônica essa manhã. Ele disse que o presidente russo é um homem corajoso e prometeu que os Estados Unidos vão continuar apoiando a resistência de Yeltsin à tomada de poder no Kremlin. Mas será que isso significa uma disposição da Casa Branca em apoiar um contragolpe? Respondendo a essa pergunta,
O presidente Bush disse: o governo americano quer que a Constituição soviética seja respeitada, e ela não está sendo respeitada nesse momento. De tarde, o presidente voltou para a casa de férias dele, no estado do Maine. Como no ano passado, durante a crise da invasão do Kuwait, ele preferiu agora retomar as férias que sempre tira no mês de agosto. Para acompanhar de perto essa crise, eu não preciso ficar na Casa Branca, dando a impressão de que estou ocupado, ele disse. O que vai mudar é a rotina dessas férias. Em vez de passar os dias pescando, jogando golfe, George Bush vai ter reuniões constantes com seus principais assessores e vai receber visitas de chefes de governo como Brian Mulroney, do Canadá, e John Major, da Inglaterra. O presidente americano disse ainda que alguns outros encontros vão ser muito interessantes. Um desses encontros, a que ele pode estar se referindo, deve ser com o ministro russo das Relações Exteriores, Andrei Kozarek, que está a caminho dos Estados Unidos, tendo sido enviado por Boris Yeltsin. O presidente Bush acompanha da residência de verão os acontecimentos na União Soviética. De Nova York, ao vivo, o repórter Carlos Dornelles tem outras informações. As notícias de incidentes mais graves na União Soviética não chegaram a provocar qualquer manifestação do governo norte-americano até agora. Mesmo porque houve uma boataria generalizada no final da tarde aqui nos Estados Unidos, de que uma guerra civil estaria prestes a explodir na União Soviética. Boatos que se repetem, mas não acontecem. Num clima desses, o presidente George Bush continua preferindo o silêncio. Conversa mesmo só pelo telefone, principalmente com o primeiro-ministro britânico John Major. Eles tentam acertar uma forma de ação conjunta, que não se sabe qual seria. E segundo a imprensa norte-americana, nem mesmo os dois sabem até agora. Carlos Dornelles, ao vivo de Nova York. E nós já restabelecemos o nosso contato com Pedro Bial em Moscou. Alô, Bial. Alô, Bial. Como eu estava dizendo, eu desci a calçada para ver se o toque de recolher estava sendo respeitado. Na verdade não está. Eu vi vários carros particulares, vi muitos táxis e vi pelo menos 5 ambulâncias. Também muitos pedestres, muita gente caminhando pelas ruas de Moscou. E um deles me relatou as 2 primeiras mortes que aconteceram nas barricadas que cercam o parlamento russo. O que eu acho que ainda não está configurado é uma ofensiva generalizada, pois no lugar onde eu estou, eu posso ouvir o ruído se tanques passassem por 3 dos 4 acessos que eles teriam para atacar o parlamento russo, eu escutaria esses tanques. Eu não escutei. Ou seja, acho que as vítimas que já existem desse confronto são frutos de incidentes isolados ainda não está configurada uma repressão maciça dos tanques soviéticos. De qualquer maneira, estamos aqui e se a nossa ligação telefônica se manter, eu falo com vocês daqui a pouco. Pedro Bial, de Moscou. Conta a reação do povo cubano ao golpe soviético. A promessa do novo presidente soviético de que vai tirar o país da crise está em destaque hoje no Grama, jornal do Partido Comunista Cubano. Informações sobre a situação em la URSS. A crise na União Soviética começou a ser divulgada pela TV cubana ontem mesmo, poucas horas após a queda de Gorbachev. Hoje, com imagens do dia, a televisão já falou da rebeldia de Boris Yeltsin e mostrou os protestos nas ruas. São notícias que preocupam os cubanos. Após 3 semanas de emoções esportivas, eles estão agora vivendo de novo seu dia a dia, dando atenção, mais uma vez, à situação econômica do país. Uma situação que tem relações visíveis com a União Soviética. São muitas as empresas soviéticas que atuam aqui. E a maior parte dos carros nas ruas e quase todo o transporte pesado também é de origem soviética. Em 30 anos de bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, a União Soviética sempre foi o principal parceiro econômico de Cuba. Até 2 anos atrás, os soviéticos respondiam por 85% do comércio exterior cubano, até que a própria União Soviética começou a viver dificuldades internas. E essas relações econômicas se reduziram drasticamente, obrigando os cubanos no último ano a enfrentar um forte racionamento de combustível e alimentos. Agora, a queda de Gorbachev, embora não tenha aqui nenhuma repercussão oficial ainda, certamente dá causa à preocupação, porque não há, neste momento, nenhum indício de que ela represente um retorno de uma maior ajuda econômica ao único país socialista da América. A União Soviética está perto da guerra civil. O exército se divide. Aumentam os movimentos de resistência. O repórter Pedro Bial, enviado especial da Rede Globo a Moscou,
acompanhe o drama e o sonho dos soviéticos que querem manter a liberdade. Todos os caminhos estão bloqueados, mas continuam a levar a um só lugar. O Parlamento da Rússia, quartel-general da resistência, liderada pelo presidente Boris Yeltsin. Os tanques leais a Yeltsin divertem as crianças. São blindados irreconhecíveis, cobertos pelos jornais proibidos de circular e pelos presentes trazidos pelo povo. Você já viu tanta comida antes assim no quartel? Nunca é a resposta. Este é um dos tanques da divisão Tamansky, liderada pelo major Dokimov, que inaugurou o racha no exército, deslocando seus homens para proteger Boris Yeltsin e o governo russo. Se o exército se dividiu, o temor de que o movimento popular também se dividisse, se enfraquecesse, diminuiu hoje, quando uma manifestação em frente ao parlamento russo reuniu pelo menos 50 mil pessoas. Rapidamente, a multidão vai crescendo em desafio ao estado de emergência. Ao redor do prédio, há soldados usando o uniforme russo pré-revolucionário e gente reunida ouvindo as rádios que agora transmitem clandestinamente. No comício, Boris Yeltsin pede a dissolução da junta e diz que os militares são um brinquedo nas mãos dos golpistas. Yeltsin pediu ao povo para que mantenha a ordem e a disciplina, mas convocou a multidão para resistir até o fim. Nós ficaremos aqui, disse o presidente russo, até a democracia triunfar. O balão leva as bandeiras das repúblicas para perto do céu. Pés no chão, voluntários criam a cruz vermelha dessa comunidade heróica. Alguém dedilha o violão. Outro faz uma série de aquarelas. Título: Nas barricadas. O ex-chanceler Eduard Shevardnadze fala no comício. Este é o começo da guerra civil, ele afirma. Só o povo unido pode vencer a junta, que não vai abrir mão do poder sem luta. E Shevardnadze acrescenta: só a união do povo pode evitar a guerra civil. Dentro do parlamento, um coronel diz que o exército continua sob o controle dos golpistas. Ele diz que é preciso armar o povo e garante que só em Moscou conseguiria de 40 a 50 mil voluntários. Lá fora, o comício termina e uma bandeira russa gigante recebe caminhões rebeldes da televisão soviética. Um estudante de línguas diz estar pronto para lutar. Não sou eu, todos os estudantes da minha turma, eu já telefonei para eles diziam que estão dispostos a ser voluntários para defender o nosso presidente. Então você está disposto a morrer pela democracia? Sim, se for preciso eu vou morrer. No começo da noite, as rádios clandestinas avisam que uma coluna de tanques se dirige ao parlamento. Os homens dão-se os braços numa corrente, máscaras contra o gás lacrimogêneo são distribuídas. O presidente da Rússia, Boris Yeltsin, pediu que todas as mulheres e crianças fossem retiradas dessa área. Agora, nesse momento, começa a escurecer em Moscou e o clima de tensão chega ao ponto mais alto desde que foi dado o golpe há menos de 48 horas. Desarmadas e atrás de barricadas quase simbólicas, as pessoas mostram determinação. Todos esperam e parecem preparados para o pior. Novas imagens do confronto entre os soldados e o povo soviético em Moscou. São imagens do momento em que os manifestantes tentam enfrentar o avanço dos tanques soviéticos. Os civis lançam bombas caseiras contra os tanques, tentando impedir a marcha sobre a sede do parlamento russo, onde está o líder da resistência, o presidente Boris Yeltsin. Vamos voltar a Moscou. O repórter Pedro Bial está no telefone e diz qual é a expectativa na União Soviética para amanhã. Terceiro dia sem Gorbachev no poder. Alô, Bial? Alô, Bial, estamos aguardando suas informações. Se essa noite chegar ao fim sem descambar em tragédia total, o dia que vai nascer pode trazer respostas para algumas perguntas que estão no ar, ou talvez apenas acrescentar novas perguntas. A pergunta-chave continua sendo onde e como está Mikhail Gorbachev. O ultimato de Yeltsin para que Gorbachev apareça publicamente expira amanhã à tarde. Se o afastamento do primeiro-ministro Valentin Pavlov por motivos de saúde foi confirmado, ainda não se sabe se há alguma base de verdade nos boatos que dizem que o ministro da Defesa, Dmitry Yazov, também teria caído. A queda de Yazov evidenciaria a divisão séria na cúpula das Forças Armadas. De qualquer forma,
Se a saúde do poder soviético parece assolada por uma estranha doença, a verdadeira epidemia está nas ruas. Uma resistência que cresce em número e coragem a cada minuto. Pedro Bial, de Moscou. 1000 soldados participam do cerco ao parlamento russo em Moscou. O Comitê de Emergência mandou 30 tanques e 40 blindados para a primeira ação militar desde o golpe. As colunas blindadas já venceram as primeiras barricadas e se aproximam do parlamento. Um homem que tentou abrir a escotilha de um tanque morreu. Vários ônibus que serviam de barricada estão em chamas. 4 pessoas foram atropeladas pelos tanques. Uma coluna de blindados segue agora para São Petersburgo, ex-Leningrado. O presidente da Rússia, Boris Yeltsin, e o ex-chanceler soviético, Eduard Shevardnadze, estão entrincheirados no parlamento. Nas escadarias do prédio, eles pedem ao povo que resista. Their illness resulted in a denial